Pessoal, na nossa aula do dia de hoje, Atualidades em Foco para você, nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da PEC 241, né? Essa proposta de emenda constitucional que agora se encontra no Senado Federal para votação por parte dos senadores e que é desconhecida da maioria da população brasileira, que vem sendo vendida para boa parte da população como uma necessidade por parte do governo, mas a gente vai discutir aqui alguns pontos positivos e outros aí, no meu entendimento, extremamente negativos a respeito dessa PEC, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, é preciso que fique claro, né, que essa PEC ela é uma resposta a uma condição econômico-financeira extremamente ruim, né, que nós nos encontramos no momento atual. Desde o ano de 2010, né, a partir, na verdade, de 2011, nós temos acompanhado aí um processo de degeneração dos indicadores macroeconômicos brasileiros. Nós observamos lá, né, uma queda contínua da atividade econômica, lembrando que no ano passado o Brasil, né, teve uma queda do PIB de mais de 3%, que deverá ser repetida nesse ano com mais uma queda de aproximadamente aí 3,66% do PIB, o que coloca o Brasil oficialmente numa recessão. A recessão, tecnicamente falando, é quando eu tenho a queda por 2 trimestres consecutivos do tamanho do PIB, né? Como o Brasil vem do ano de 2014 com um crescimento econômico de 0,1%, no ano passado, em 2015, uma queda da atividade econômica de 3,8%, e esse ano, uma possível queda de 3,66%, oficialmente o Brasil está em recessão. Só que essa recessão, né, o que a maioria dos brasileiros não sabe, é a maior recessão já vivida pelo Brasil desde a década de 1930, como consequência, né, da crise do café e do crash, da quebra da Bolsa de Nova York de 1929. De lá para cá, o Brasil nunca teve uma queda de atividade econômica por 2 anos consecutivos e nunca teve uma recessão tão profunda quanto essa. Então, o primeiro indicador é a queda da atividade econômica. Com a queda da atividade econômica, disparou o desemprego. O desemprego, que estava aí na casa de 6,2%, 6,5%, hoje já está próximo de 12% da população economicamente ativa. Ou seja, a taxa de desemprego no Brasil praticamente dobrou ao longo dos 2 últimos anos. Somados a isso, embora no cenário atual em queda, nós tivemos um aumento significativo da inflação, né? A gente vai observar a partir de 2011 até o ano passado, né, que foi o ápice, com uma inflação de mais de 10% ao ano, uma subida ou uma trajetória ascensional de subida da inflação no Brasil. Esse ano, a inflação brasileira deve cair, ela deve ser significativamente menor do que no ano passado. Ano passado, uma inflação de mais de 10%, a expectativa hoje dos agentes econômicos é de nós fecharmos uma inflação do ano com mais ou menos 6,8% a 7,1%, que ainda é uma inflação alta, mas numa clara trajetória de queda. O que, na verdade, o governo e boa parte dos analistas, de maneira muito pouco sincera, não diz para a população, é que a queda da inflação é resultado da queda da atividade econômica, é resultado do aumento do desemprego, é o resultado do empobrecimento da população, que obviamente desempregada, sem renda, né, sem perspectiva para o futuro, deu uma freada absurda no seu consumo. E aí é óbvio, né? Se eu tenho uma queda pronunciada da demanda agregada, que é a demanda, a procura por todos os bens e serviços da economia, óbvio que no curto prazo a oferta acaba ficando maior que a demanda, provocando queda do nível de preços.
embora a queda no nível de preços, né, obviamente ela é algo benéfico, porque traz um cenário de menor inflação para os próximos anos, é preciso perceber que ela só acontece porque a economia brasileira chafurdou, né, na lama de baixo crescimento econômico, aliás, crescimento negativo. Analisando, então, num contexto macroeconômico maior, essa queda da inflação não é nada mais, nada menos do que a derrocada da economia brasileira e, portanto, não tem nada que se comemorar. A outra questão é que o Brasil vivia, até bem pouco tempo atrás, um profundo desequilíbrio na balança comercial brasileira. Na realidade, na balança de pagamentos como um todo, que mensura, que registra todas as transações do país com o resto do mundo. E por que isso acontecia, né? Basicamente, porque durante o governo Dilma, nós tivemos uma forte apreciação cambial. Você se recorda que a gente chegou em determinados momentos a ter R$ 1,70 para cada dólar. Quando nós temos uma apreciação cambial como essa, óbvio que isso facilita a importação de bens, porque agora, dando apenas R$ 1,70, eu compro $1 de mercadoria no resto do mundo. Isso facilita as viagens internacionais, porque os brasileiros que têm dinheiro vão dar uma quantidade menor de reais para comprar a mesma quantidade de dólar para poder viajar. O problema é que nós tivemos, então, um forte aumento das importações e do gasto de brasileiros no exterior, com um prejuízo claro às exportações brasileiras. Porque se agora R$ 1,70 comprava $1, o inverso também é verdadeiro. Com $1, o estrangeiro só comprava R$ 1,70 de mercadoria no Brasil. Resultado, o Brasil exportou menos do que poderia, os produtos brasileiros perderam competitividade em dólar, e isso teve um impacto severo, né, na entrada de dólares no nosso país, e obviamente que lembrando que as exportações fazem parte da composição do produto interno bruto. Se o Brasil exporta menos e muitas vezes, dado a crise econômica mundial, por um valor menor do que exportávamos antes, significa dizer menor geração de crescimento do PIB, menos emprego, menos renda e menos arrecadação de impostos por parte do governo brasileiro. Então, é preciso que a gente se lembre, nós estamos vislumbrando, né, até agora uma queda da atividade econômica, um desequilíbrio no balanço de pagamentos do Brasil, uma elevação significativa da taxa de desemprego e tínhamos também, né, um aumento significativo até o ano passado da inflação. E a pergunta que os meus alunos fazem é o seguinte: professor, por que eu tinha inflação se havia uma tendência clara de queda, né, da atividade econômica? Porque quando a atividade econômica cai, significa provavelmente que a demanda agregada está em queda. Se a demanda é menor do que a oferta, por que os preços continuavam subindo até o ano passado? Meus alunos, é importante você lembrar que a inflação que a maioria das pessoas conhece é o que nós chamamos em economia de inflação de demanda, que é quando eu tenho uma demanda maior que a oferta. Se a demanda for maior do que a oferta, o preço sobe. Mas, na verdade, essa inflação é apenas uma em 3 tipos. Nós temos uma segunda inflação, que nós chamamos de inflação de custos. A inflação de custo é quando um custo básico da economia é majorado. E aí, o que aconteceu? O governo, né, vinha segurando o preço dos combustíveis e vinha segurando o preço da energia elétrica. O Brasil deu um azar que nos últimos anos o índice pluviométrico foi menor do que a média da década. Como o sistema brasileiro de geração de energia é basicamente de matriz hidráulica, o volume de água acumulado nos reservatórios estava baixo. Resultado, a produção hidroelétrica de energia foi menor. Para não faltar energia, o governo, então, acionou as termoelétricas, que funcionam basicamente com a queima de carvão mineral, de gás natural e de petróleo.
O problema é que o custo de geração dessa energia é 9 vezes maior do que uma hidrelétrica. O governo, temendo a inflação, conteve o reajuste de preço da energia. E isso criou um rombo de aproximadamente 15 bilhões de reais nas distribuidoras, porque as distribuidoras estavam vendendo uma energia para o consumidor final por um valor menor do que estava pagando na aquisição dessa energia junto às termoelétricas. O governo equacionou esse problema num primeiro momento, tirando do próprio governo e criando um fundo para pagar essa diferença. E a proposta do governo era de que nos próximos anos, de maneira paulatina e concatenada, o governo fosse promovendo o reajuste, pouco a pouco dessa energia, de maneira que as empresas, então, pudessem, aumentando a sua receita, pagar os 15 bilhões que o governo pagou num primeiro momento. Bom, o problema é que em 2015, como o resultado econômico do governo estava muito ruim, a presidente Dilma Rousseff chamou o ministro Joaquim Levy, que é um neoliberal, para ser o ministro da Fazenda. E o ministro Joaquim Levy adotou um princípio que parece caricatural, mas não é, que remete lá a Nicolau Maquiavel, no livro Príncipe, onde ele dizia lá as maldades de uma única vez, as benesses aos poucos. E aí ele resolveu descontingenciar o preço da energia elétrica, porque daí a energia elétrica teria um forte impacto. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.